Olá, hoje eu estou aqui reapresentando uma palestra que eu dei no terceiro encontro BIM de usuários da Bahia. Foi realizada em maio de 2018 e com promoção, realização da Universidade Federal da Bahia e no Núcleo de Inovação BIM. Essa palestra estava no bloco 1, que tratava de implantação BIM. E a minha fala foi no sentido de falar de competências BIM no processo de implantação. Aqui eu apresento para vocês o sumário da palestra, que se dividia em por que se preocupar com competências, o que é competência, como é o processo de implantação do BIM, quais são, então, as competências necessárias no processo de implantação do BIM. Então, por que se preocupar com competências? Eu apresentei aqui no evento duas razões. A primeira delas é a assimilação cultural. E daqui eu tirei dessa fala, desse artigo de tecnologia, transferência e modernização. Para que a transferência de tecnologia seja bem sucedida e que novas práticas se tornem padronizadas, a assimilação cultural é necessária e os paradigmas tecnológicos e culturais devem ser combinados. Mas o que é cultura? Cultura é a adaptação de um grupo ao seu ambiente. Então, nós temos que nos preocupar na implantação do BIM com essa adaptação. Uma outra fala importante. Qualquer partida do 2D para o trabalho mediado por BIM deve ser acompanhada por uma mudança de valores para sustentabilidade, para colaboração, cooperação e orientação para usuários finais, além dos valores mais tradicionais presentes na indústria da arquitetura, engenharia e construção. E transforma-se, a meu ver, valores renovando-se competências. Então, vou entrar agora no aspecto de o que é competência. A competência, ela é distribuída em conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento tem a ver com o saber, conceitual e teórico. Habilidade tem a ver com o fazer, procedural ou conhecimento aplicado. E atitude tem a ver com o ser, uma característica relacionada ao comportamento. Aqui nós temos uma escala de níveis de competência traçada pelo Bilal Suker no seu BIM Framework. Então ele diz que nós temos uma escala de competências. Além dos tipos de competências, nós temos uma escala de competências. E essa escala de competência, ela se aplica ao conhecimento, né, ao saber e ao fazer, ao conhecimento e à habilidade. E ela vai de não ter a competência até ser um perito na competência. Vamos ver cada uma delas. O nível 0 indica uma falta de competência em uma área ou tópico específico. O nível 1 denota a compreensão dos fundamentos e aplicação prática inicial. Então, quando nós nos formamos numa graduação, nós saímos com uma competência, né, a maioria dela no nível 1, no básico. O nível 2, intermediário, denota uma compreensão conceitual sólida e alguma aplicação prática. Então, por exemplo, o aluno de graduação, ele pode sair, dependendo do seu envolvimento com a graduação, em iniciação científica, em empresa júnior, em escritório de modelo, ou com o seu próprio trabalho final de curso, sair com uma competência intermediária em alguns aspectos, em algumas temáticas. Nível 3, avançado, denota conhecimento conceitual significativo e experiência prática, onde a gente vê um padrão consistente alto no produto que é entregue. O nível 4, de perito, denota conhecimento extensivo, habilidades refinadas e experiência que vem da experiência prolongada. Se eu fosse me classificar em competência BIM por meio dessa métrica, dessa escala,
eu me coloco, então, como expert em teoria, expert nos conhecimentos teóricos, no saber BIM. Mas no fazer BIM, eu me considero num nível de competência em habilidade básico ou intermediário. Porque eu nunca estive envolvida com a prática, mas eu sempre estive envolvida com o ensinar. E aquilo que eu ensino, geralmente, é um ensinamento básico, né? Então, eu assim me caracterizo. Como adquirir competência? Você pode adquirir competência na educação formal, então na graduação, ou em cursos de curta duração. Esses cursos de curta duração podem estar associados à formação profissional no seu trabalho, ou no desenvolvimento profissional, onde você geralmente foca na melhoria de traços pessoais. Então, aqui você está querendo, né, ampliar ou aperfeiçoar a sua atitude como pessoa, o seu ser naquela prática, né? Quando você busca na educação continuada conhecimento em BIM, existem os cursos de curta duração que vão te dar habilidades pontuais ou conhecimentos teóricos pontuais. Mas se você quer um conhecimento teórico generalizado, mais amplo em BIM, você deve então buscar uma especialização ou mesmo um mestrado profissional e acadêmico, onde você vai ter então, dentro da educação formal, né, ampliar a sua formação profissional e o seu desenvolvimento pessoal. Como é o processo de implantação do BIM? E aqui nós temos que fazer um recorte, porque a abrangência da implantação do BIM, ela vai desde o país ao projeto, né? Eu posso querer estar preocupado em implantar BIM como um todo no país, num setor, numa empresa, num departamento, num projeto. Aqui a minha fala é voltada para a implantação do BIM em projeto. E eu vou buscar uma referência muito específica, que é o BIM Project Execution Planning Guide, muito popular e usado e referido, que foi desenvolvido pela Pennsylvania State University dentro do Computer Integrated Construction Research Program. E esse material diz que o processo de implantação do BIM se dá em 4 estágios. Primeiro, você identifica as metas e os usos do BIM para aquele projeto, depois você faz os desenhos dos processos associados, depois você detalha as informações que são trocadas entre os envolvidos e, por último, você escolhe, determina então a infraestrutura requerida. Então, quais são as competências necessárias, né, dentro desse processo de implantação voltado para projeto? No primeiro, identificar metas e usos, né? Para identificar metas, com certeza você vai realizar levantamentos, entrevistas, e aí você requer habilidade, saber fazer, né, levantamentos e entrevistas. Com certeza vai haver muita discussão entre as pessoas para identificar objetivos e metas, e com certeza você tem que ter habilidade no desenvolvimento do planejamento estratégico e facilitar, então, discussões. Com certeza é requerido conhecimento da empresa, você tem que saber onde você está e com quem essa empresa conversa, o todo onde essa empresa está, para você então estabelecer dentro do projeto metas para essa empresa. O resultado dessa etapa seria uma lista como essa, onde você especifica que aplicando BIM nesse projeto, eu vou reduzir tais aspectos, né? Eu quero ganhos em tais aspectos, então eu quero aumentar, eu quero reduzir tempo, quero aumentar a acurácia, quero aumentar precisão, quero reduzir em obra resíduos, né? Eu quero reduzir conflitos entre agentes, quero reduzir projetos que eu já percebo reduzir erros de projeto que eu já percebo que eu tenho, e nesse projeto específico eu quero não ter. Sabendo disso, né, dessas metas, você então tem que especificar os seus usos, né? Vou querer aplicar BIM na orçamentação, vou querer aplicar BIM na compatibilização de projetos, vou querer aplicar BIM no planejamento da obra, vou querer aplicar BIM
o acompanhamento da obra. Se o seu projeto é um projeto de gestão de ativos, ou se você vê lá futuramente que você também vai, esse empreendimento gera uma edificação que será sua, que, portanto, você terá que operar, você também pode colocar que eu vou querer fazer a gestão, né, da operação com o BIM. Então, você define os usos. No começo, nas suas primeiras implantações de BIM em projeto, você pode reduzir a quantidade de usos. Por exemplo, eu vou querer desenvolver, aplicar BIM somente para compatibilização. Eu quero aplicar BIM para compatibilização e para o desenvolvimento dos projetos, né? Eu quero aplicar BIM para compatibilização e orçamentação. A empresa vai saber, né, o fôlego que ela tem, dependendo das competências que ela já conhece, que existem na sua empresa, né, dos usos que ela quer aplicar. Então, você tem que ter conhecimento amplo nas possíveis aplicações do BIM e você precisa ter habilidade em mapear, né, as metas com os benefícios que aqueles usos prometem, né? Então, como é possível criar, então, o conhecimento e ter a habilidade desse mapeamento, né? Você precisa ter noção dos potenciais benefícios de determinados usos, e para isso a literatura existente é bastante propícia, porque a maioria da literatura que descreve as aplicações do BIM em determinados usos também já lista quais são os benefícios. Então, com aqueles benefícios que aquele uso te dá, você consegue ter uma noção ou estabelecer se você vai conseguir reduzir erros de projeto, reduzir resíduos em obra, né? Então, você tem que saber quais benefícios cada uso te traz para fazer uma escolha correta entre usos e definição de metas. Na próxima etapa, nós estamos fazendo desenhos, né, de processo, desenhando o plano de execução. Então, você precisa aqui ter habilidade, né, saber fazer, saber desenhar projetos. Você vai desenhar o projeto atual e vai fazer o redesenho do projeto, agora fazendo uso da tecnologia de modelagem, ou da tecnologia de simulação, ou da tecnologia de acompanhamento, ou da tecnologia de planejamento. Eu vou mostrar aqui para vocês um redesenho de processo. À direita nós temos o processo mediado por CAD de avaliação de ciclo de vida, e à esquerda nós temos o redesenho desse processo sendo mediado por BIM. Então, nós temos aqui atividades que foram modificadas, que são essas que estavam em branco do lado direito e agora estão em laranja, né? Então, atividades que foram modificadas. Essas atividades que foram transformadas, modificadas, fazendo uso de um novo ferramental, gera produtos novos, né? Então, faz surgir uma atividade nova no processo, né? E por isso, talvez, ela tenha, aqui se mantém a mesma coisa, mas por isso ela permite agora um ciclo, um retornar para um ponto diferente, né? Então, muitas vezes, o redesenho do processo significa incluir atividades novas, retirar atividades e transformar atividades e ter, com certeza, novos produtos. Agora, depois de ter feito o desenho do processo, você é capaz de, ou você passa para a próxima etapa, que é desenvolver a troca da informação. Então, você vai precisar de habilidade, saber fazer o mapeamento entre a estrutura analítica de projeto, as fases do ciclo de vida envolvida e os agentes envolvidos. E, com certeza, você precisa de habilidade de modelagem. Se você não tem essa habilidade de modelagem, você vai chamar alguém, chamar alguém que tem habilidade de modelagem para te ajudar, né, a te dar os conhecimentos dos níveis de desenvolvimento
dos componentes requeridos que vão ter impacto, então, na troca da informação. Aqui um exemplo de produto, né, uma matriz, onde eu tenho na primeira coluna, né, no primeiro espaço vertical, a estrutura analítica de projeto, que já vai me mostrando quais são os componentes envolvidos, a fundação, a viga baldrame, a fachada, a cobertura, então quais são os componentes envolvidos. E eu tenho aqui acompanhando os usos que foram estabelecidos, então modelagem de registro, planejamento 4D, planejamento da obra com BIM, a compatibilização de projetos com BIM e fazer o projeto, realizar, desenvolver a modelagem do projeto também com BIM. Em cada um desses usos e para cada um desses componentes explicitados da estrutura analítica de projeto, eu vou dizer, então, o nível de informação que aquele componente deve ter, que pode ser A, B ou C, A, tamanho e localização precisos, incluindo material e objetos e parâmetros, B, tamanho e localização genéricos, incluindo dados paramétricos, e C, tamanho e localização esquemáticos. Então, aqui o C é um modelo esquemático, um B é um modelo já com objetos tipados, mas não tão detalhados em termos de componentes, e o A é um modelo bem mais detalhado, com todos os documentos, os componentes que eu preciso, e também com informações a ele associadas. Então, eu vou decidir, né, para aquela modelagem de registro, se eu vou querer a informação a nível A, B ou C, para o planejamento, para a simulação 4D, o planejamento da obra, para a compatibilização, o projeto autoral, e depois eu vou dizer também, na segunda coluna tem informação, parte responsável. Quem é responsável por isso? Vai ser o arquiteto, o construtor, o engenheiro civil, o engenheiro de manutenção. Então, dependendo do uso, né, cada componente vai ter um tipo de informação, uma pessoa associada. Eu posso também, ali naquela terceira coluna, informação adicional, colocar informações adicionais que eu quero associar àquele componente. Isso começa a instigar, ou me permitir pensar que com determinados usos eu tenho determinadas tecnologias associadas, que já é o gancho para a próxima fase do processo de implementação. Então, se eu vou fazer projeto autoral com uma equipe usando a equipe de estruturas usando Tecla e a equipe de arquitetura usando Navis, a ArchiCAD. Então, eu já começo a saber, começo a planejar, preciso ter conhecimento de quais são os modelos, quais os tipos de formatos, esquemas de dados que essas ferramentas exportam, portanto, podem ser importadas, lidas por outras ferramentas. Então, eu também tenho aqui um desenho de troca de informação a nível de esquema de dados entre ferramentas, né, que tem, um desdobramento da definição dos usos, né, naquele projeto dos desenhos de processo. Então, já encaminhando, né, para a última etapa, que é definir a infraestrutura de suporte, eu preciso ter conhecimento sobre os softwares que dão suporte aos usos. Então, eu preciso saber, esse uso aqui eu posso fazer com A, B e C programa, né? Então, eu preciso saber quais são os requisitos de hardware demandados por cada um daqueles programas, os tipos de arquivos, né, que eles escrevem, que eles exportam ou que eles leem, né, e precisam fazer uma avaliação de custo, licenças, suporte e treinamento que eu vou precisar contratar se eu ainda não sei fazer uso daquela ferramenta. E eu preciso de conhecimento de sistemas de comunicação para o compartilhamento e gestão de modelos, né, porque agora os modelos precisam ser transportados, precisam ser compartilhados, entre agentes, então eu preciso de um requisito de transmissão de dados demandado, qual tipo de rede eu preciso, e avaliação de custo do espaço de armazenamento e de membros. Então, aquele ambiente colaborativo, qual é o custo dele por pessoa, né, ao longo
e por quanto tempo eu vou fazer uso dele. Em resumo, né, então, eu tenho competências BIM, mas eu também preciso, no processo de plantação, competências gerais. E se você olhar aqui as palavras que estão em negrito, a gente percebe que as competências BIM são mais teóricas do que do fazer. São mais do saber do que do fazer. Então, para a gente startar um processo de plantação, é requerido mais competência a nível de saber do que competência a nível de fazer, relativas a BIM. Mas sendo competências gerais, tá? As competências gerais são mais no fazer do que no saber, né? Então, eu preciso saber fazer, eu preciso saber fazer diagnóstico, fazer planejamento estratégico, saber fazer discussões, saber fazer desenhos de processo, né? Eu preciso ter habilidades também de mapeamento. Então, as competências gerais, não associadas em BIM, né, são mais habilidades no fazer e para startar BIM, né, para iniciar um processo, e de BIM mais teóricas. Mas quais são as atitudes, quais são os seres requeridos, tá? Os seres requeridos são de comprometimento, de abertura, de ser reflexivo, de ter liderança ou de ser companheiro, de ter transparência, de ser proativo, de ter resiliência, né, e de ser colaborativo. São todos os traços pessoais, né, bastante favoráveis à cultura, né, à prática de BIM. Vou falar agora um outro olhar sobre competências BIM, que eu acho que vale a pena, do outro autor, Bilal Suker, Willy Sher e Anthony Williams, um artigo que eles publicaram em 2013 na Automation in Construction. Tá? E eles dividem a competência em competências de cerne, né, competências de domínio e competências executivas. As competências de cerne, as essenciais, são voltadas às habilidades pessoais, às atitudes de cada indivíduo. As competências de domínio são aquelas que referem-se às habilidades profissionais do indivíduo. E as competências executivas são aquelas que referentes às habilidades instrumentais, ao saber fazer operacionais voltadas a softwares, a equipamento, a pilotar veículos ou a técnicas específicas, né? As de domínio são de gestão, são técnicas, são de administrativas, operacionais e de pesquisa e desenvolvimento. E ele faz um desenho muito interessante dessas competências, tá? E aqui eu destaquei em vermelho aquelas que eu acho que são bastante voltadas ou que são adquiridas ou que a gente, na graduação, trabalha para que o formando tenha. Então, no CERN, né, estão as competências sociais envolvidas pelas de domínio e, mais externamente, as executivas. É por isso que, às vezes, a gente olha para as pessoas, né, e o que mais, às vezes, aparece são as competências instrumentais que a sua pessoa tem, né? Mas as competências de domínio executivas, elas têm interfaces, tanto nas horizontais como nas diagonais, e eu acredito que a interface entre a competência de domínio e a executiva é muito trabalhada na graduação, porque na graduação a gente tem um grande enfoque em ensinar a projetar, ensinar a analisar, ensinar a simular, ensinar a estimar, né? Aqui na diagonal, entre no quadrante técnico, né, a gente tem as habilidades individuais necessárias para entregas de projeto em disciplinas e especificidades específicas na graduação. Então, querendo se instigar a competência em BIM na graduação, temos que ensinar a modelagem BIM, a extração do desenho, a gestão de modelos, né? E com certeza também o desenvolvimento de competentes, de componentes e bibliotecas. Ainda, né, no quadrante mais funcional, né,
na graduação, a gente também trabalha habilidades técnicas, não técnicas e gerais necessárias para gerenciar e entregar projetos, né? Então, a gente também deve trabalhar com o aluno a colaboração, a facilitação, dá para ele competências de facilitação e de gerenciamento de projetos, gerenciamento de pessoas. Aqui em azul, eu acredito que são competências que são mais trabalhadas ou pela indústria ou numa especialização ou numa pós-graduação, né? Que é o gerenciamento de bibliotecas e padronização, gerenciamento de mudanças, de engenharia de conhecimento e pesquisa e coaching, licitação e aquisição, gestão de contratos, gestão de recursos humanos, e essas habilidades mais de TI e essas habilidades mais de tomada de decisão. E agora, então, eu já caminho para o fechamento, né? Onde eu apresento o resultado de um estudo realizado pela Comissão Especial de Estudos da ABNT sobre BIM, e que foi apontado que existe uma peculiar inércia e resistência a mudanças por parte das organizações e pessoas. E aqui eu faço o vínculo, então, com a questão cultural, né? Quando a gente pensa em implantar BIM, a gente também tem que mudar, transformar culturas, né? E como eu mostrei, uma forma de você transformar culturas e também transformar valores é dando novas competências para as pessoas, mas não só competências em formas de fazer, mas também, principalmente, a gente viu que para startar a implantação de BIM num projeto, as competências, na sua maioria, são competências teóricas, né? E a dificuldade de entendimento e compreensão do que é BIM e seus reais benefícios, que é, então, se a gente trabalhar, né, as competências em forma de conhecimento, a gente tem como, com certeza, né, vencer essas barreiras. E, então, eu fecho dizendo que fomentar a competência em BIM pode ser uma forma de vencer os obstáculos para a adoção do BIM no Brasil. E não só competências instrumentais, mas com certeza competências no saber teórico, né? E hoje aqui nós demos alguns passos nessa direção, compreendendo o cenário amplo de competências em BIM. Espero que vocês tenham gostado, né? A oportunidade de reassistir essa palestra que foi ministrada lá em maio de 2018, no terceiro encontro de usuários BIM na Bahia. Até mais.